Então, esse aqui é o aplicativo. Esse aplicativo está escrito em Python, certo? Todas as bibliotecas que eu utilizei estão todas na descrição. E algumas referências também sobre os algoritmos, perfeito? Ele usa o Python 3.7, né? Nesse caso, essa interface aqui, ela seria do Código Analytics, né? Não seria para a população geral, né? As pessoas provavelmente acessariam melhor pelo website do que por esse aplicativo Python, né? É mais acessível. Mas pode acessar todas as funções aqui também e lá. Então, é um ecossistema, tanto faz, pode acessar tanto por um quanto por outro. Então, vamos começar aqui pelo mais básico, certo? Que seria pesquisar as nossas gírias. Então, aqui você tem a interface mais básica. É a primeira coisa que a pessoa vê. Então, aqui é autoexplicativo, né? Então, você coloca uma expressão que você queria pesquisar. Vamos colocar uma aqui, que eu sei que as pessoas já contribuíram. Vamos colocar uma região. Eu vou colocar em inglês, você pode colocar em língua que você quiser, porque eles são todos guardados, os dados, do mesmo jeito. Então, não tem diferença. Então, a gente vem aqui, clica pesquisar. Ele já resulta aqui pra gente, certo? Agora aqui a gente pode pesquisar uma língua, certo? Para traduzir. Eu vou tentar achar uma aqui mais próxima da nossa, certo? Vamos ver aqui. Eu quero francês. Então vamos vir aqui, French, certo? Então aqui, perfeito. Vamos pegar outro, né? Vamos ver aqui, ver que tem um monte, né? Tem bastante. Isso tudo é acessível através de uma API, então é por isso que a gente consegue ter tanta informação assim, certo? Vamos pegar essa aqui, ó, que eu acho que vai ser interessante. Aqui, eu quero pegar chinês, porque eu acho que vai ser interessante para mostrar depois. Então vamos vir aqui, certo? Perfeito, a gente não pode pegar outros quaisquer aqui. Vamos pegar, por exemplo, outro do Sudeste Asiático, japonês. Perfeito, certo? Traduz, não é tão rápido quanto você simplesmente pegar o significado, mas é bem eficiente, usa uma API, certo? Por isso que não é tão rápido assim, mas a tradução fica boa, perfeito? Você vê que não tem nenhum tipo de erro de ISO aqui e tudo mais. Então, vamos voltar. Agora vamos entrar de novo para eu poder utilizar uma função aqui muito interessante. Vamos colocar aqui, mas por que gíria genérica? Nesse caso, eu vou pesquisar uma gíria que eu sei que não tem, para a gente ver como que isso repercute no resto do aplicativo. Então vamos clicar aqui, ó. Olha só, não tem essa gíria no nosso banco de dados. Então você pode clicar aqui, justamente como está dizendo, para sugerir. Então você clica, ele sugeriu para a comunidade. Então nesse caso a gente vem para cá, né? Aqui, ó, você contribui, certo? Então vem para cá. Aqui, se você clicar aqui, você vai entrar nessa parte. Então você pode simplesmente contribuir com alguma gíria. Nesse caso não tem erro, né? Só você colocar a expressão que você quer, o lugar, o significado e uma frase com a palavra. Essa frase é usada na nossa inteligência artificial Lovelace, certo? Eu não vou colocar aqui para não alongar mais o vídeo. Mas essa parte é isso. Aí nesse caso aqui a gente vem para cá, então a gente vê o que a comunidade está pedindo. Olha só, a gente vê a palavra que a gente tinha sugerido anteriormente, certo? Então a gente pode clicar aqui, selecionar e essa eu sei. E aí ela vem para cá e você pode sugerir ela para a comunidade, ela já vem preenchida aqui em cima, perfeito? E aí você só preencher e clicar contribuir. Então, vamos voltar. E agora vamos essa aqui. Então vamos conhecer produtos. Aqui tem exatamente as mesmas coisas que vocês viram no infográfico. Eu também não vou me alongar. Essa parte aqui é a do e-mail, então basta você colocar o e-mail para você receber os procedimentos para se cadastrar e fazer o login, fazer sua conta e assim por diante. Vamos colocar um e-mail aqui que eu já sei que tem, porque eu já coloquei previamente, certo? Então, enviar. Aí verifica seu e-mail, nesse caso já foi tudo verificado, então continuar. Login, eu vou clicar aqui sem nada, só para vocês verem, né? Que ele não deixa eu entrar sem um login e uma senha. Então vamos colocar o login, senha,
e eu vou ter acesso ao banco de dados. Então, aqui a gente já tem acesso ao banco de dados. A gente tem duas opções aqui. A gente pode utilizar as nossas informações, né, nossos dados, ou a gente pode fazer uma seleção dos dados que a gente quer do banco de dados. E aí depende do plano que você fez aí, certo? Então, nesse caso, vamos vir para cá. Eu vou usar um arquivo aqui que ele é bem pequenininho para ser bem rápido, certo? Quanto mais informação, mais demora, mas as informações são bem relevantes. Nesse caso, os gráficos vão ser bem pequenos, porque tem pouca informação nesse arquivo, mas esse é o objetivo, né, para não alongar o vídeo. Então, aí, perfeito. Então, vamos lá, vamos analisar cada gráfico aqui. De novo, eles são bem pequenos, porque nesse caso a gente tem poucas informações nesse arquivo, certo? Então, o que é a polaridade por sentença? Nesse caso, as sentenças é até onde vai um ponto final, certo? A gente teve poucas sentenças aqui, claramente, e a polaridade máxima foi 0,7. A polaridade, ela é a medição de quão negativo ou quão positivo é aquela sentença. Nesse caso, a polaridade, né, aqui das sentenças, ela é medida através de uma média entre as palavras. Então, não necessariamente as polaridades das palavras se refletem na polaridade das sentenças, perfeito? Nesse caso, como a gente tem pouca informação, a polaridade per palavra, ela acabou sendo razoavelmente parecida, né? 0,3 mais ou menos até 0,7, aqui é a mesma coisa, certo? Perfeito. Aqui a gente tem os pesos por palavra. O IDF, ele é o Inverse Dictionary Frequency, né? Ou Document Frequency, que ele mede a frequência inversa de uma palavra por documento. Essa medição, ela é uma medição que é utilizada em engines de pesquisa para ver quais palavras são mais relevantes dentro de um contexto. Mas ele é contraintuitivo, né? Na verdade, quanto menor esse peso, mais relevante é essa palavra. E aí, claramente, a gente vê que, esse caso aqui, né? As palavras, elas estão ordenadas não por quantidade, mas por ordem de aparecimento, certo? Se eu não me engano, nesse arquivo a gente tem 3 páginas, certo? Então, você pode ver que algumas se repetem, né? Aproximadamente 0 se repete 2 vezes, porque é mais que uma página, né? Beleza. Então, a gente vê que a grande maioria das palavras não tem tanta informação, não carrega tanta informação. Pouquíssimas palavras carregam uma informação relevante, certo? E algumas carregam uma informação média. Isso é o esperado de todo o documento. E a gente pode ver que ela está bem no comecinho aqui. Então, o que isso pode dizer para quem está usando a informação? Que a maioria dos comentários, por exemplo, colocado nesse documento, eles sempre vêm no começo, né? As informações mais relevantes sempre vêm no começo dos comentários. Isso é muito interessante. E aqui é o local de onde vêm os comentários, nesse caso, né? Como esse documento ele é gerado aleatoriamente, a gente pegou algumas informações esparsas, né? Você pode ver aqui que ele gerou maior quantidade de palavras em inglês, você pode ver aqui, e uma porcentagem razoável em finlandês, né? Muito interessante essa proporção aqui. Normalmente, nesse gráfico, o algoritmo ele não disponibiliza para a gente frações que sejam muito pequenininhas, como por exemplo 0.02, 0.01, porque ele coloca como se elas fossem desprezíveis, né? Ou erros e assim por diante. Então eu coloquei esse sistema para que ele também não dê informação demais, né? Dê só informação realmente relevante. Nesse caso, foram essas duas aqui, beleza? Então, perfeito. Vamos agora para o outro. Agora vamos a uma seleção de dados específicos. Vamos colocar aqui uma região, Brasil. De novo, tanto faz, jeito que colocar aqui. E aqui uma palavra para similaridade. Essa palavra para similaridade, ela é basicamente a palavra que o sistema vai buscar em torno das gírias. Então, cada gíria é ligada como um grafo, né, a várias outras palavras. E quando você escolhe uma palavra para similaridade, ela vai determinar quais as gírias mais próximas dessa palavra que você colocou, certo? Eu acho que, se eu não me engano, aqui
está uma camada apenas, ou seja, tem que ter um nó de distância num grafo e ele pega essa gíria. Aí a gente pode expandir isso, pensar para isso no futuro. Então vamos colocar aqui pessoa, que é a palavra que a gente tinha colocado anteriormente no outro teste, certo? Só para poder dar a questão certa. Então, a gente vai mais rápido, né? Que ele não tem que verificar nada, além de fazer os cálculos. Perfeito. Então, aqui a gente tem várias informações, vamos começar do começo. Vamos pegar esse aqui, vamos clicar aqui. Então, olha que interessante. Você clica no significado, ele mostra o significado dessa palavra aqui, para que você possa usar nas suas criações. Então, por exemplo, se você está criando um chatbot e você quer uma palavra que tenha significado com pessoa, basta você apertar aqui, ele aparece aqui e você fala, essa palavra é uma palavra interessante para usar no meu bot, por exemplo, certo? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, também, pessoa apenas, certo? Beleza. Agora vamos para cá. Similaridade semântica, ou seja, basicamente isso é, dada a quantidade de palavras que aquela gíria está ligada, quantas delas são aquelas que você colocou? Nesse caso aqui, a gente tem palavras como, por exemplo, cara. Ela só aparece uma vez e a única vez que ela aparece é ligada com a palavra que a gente colocou, certo? Então, que é pessoa, ela é uma coisa bem mais direta, perfeito? E aqui a gente tem as polaridades específicas, que são polaridades de cada uma delas, não é uma média. Aí você vê que aqui a gente usou outro algoritmo para calcular, porque aqui ele é mais preciso, certo? Ele não usa uma média comum, ele usa uma média ponderada. Ele pega os pesos das palavras e pelo peso ele calcula a polaridade, certo? Que acaba deixando ela mais precisa do que o algoritmo anterior. Então você vê que ele vai de 0 a 3 no máximo e de 0 a menos 2 no mínimo, para cada uma. E essas duas últimas aqui, elas não aparecem nada porque a polaridade delas foi calculada como 0. Que não quer dizer que ela é 0, mas quanto mais as pessoas usam, isso vai ficando melhor, esses algoritmos vão ficando melhores. E aqui é muito interessante porque, veja, nós tínhamos traduzido aquela palavra para francês, chinês e japonês. E a gente pode perceber aqui que ele aparece nesse pequeno mapa aqui, certo? Essas localizações. Então, isso é muito interessante, certo? E nesse caso, como isso é meio fluido, né? As línguas oficiais dos países são uma coisa fluida, a gente não tem como precisar todas, né? Então, se você pegar os países do norte da África, muitos deles falam francês e árabe. Então, a gente não tem como falar que precisamente uma palavra veio especificamente da França, porque uma pessoa, né, veio da França porque ela traduziu algo em francês, mas a gente joga uma probabilidade alta de que isso tenha acontecido, né? Mas a gente pretende melhorar isso no futuro, porém, isso aqui eu acho que já está muito interessante, certo? E algumas línguas muito específicas que não tem em outros países, como por exemplo, nesse caso, o chinês, né? Ele tá certo. Como aqui a gravação não é boa o suficiente, você vê que esse triângulo pequenininho, ele tá um pouco mais para baixo, né? A capital seria um pouco mais para cima. Mas quando você faz o download, que eu vou mostrar logo adiante, ele sai numa qualidade melhor. E aqui são as línguas. Por quê? Porque justamente, como eu disse, aqui a qualidade não é tão boa, então você pode simplesmente observar aqui. E você pode fazer o quê? Você pode fazer o download. Então você clica nesse botão, espera um pouquinho, e aí você vai fazer o download de todas as informações, certo? Então, perfeito. Já fez o download, já tá no mesmo diretório que tá esse aplicativo, certo? Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do aplicativo. Como vocês podem ver aqui, né? E é isso. Esse foi o aplicativo Analytics final. Tem um vídeo também do site. E o site também está na descrição, caso vocês queiram acessar e contribuir com a nossa plataforma ou pesquisar alguma coisa, certo? Muito obrigado.